Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui eu preparei uma planilha que se refere a uma espécie de banco de dados de uma locadora. Então aqui eu tenho vários dados, por exemplo, eu tenho aqui na categoria 1, eu tenho catálogo, lançamento, pré-lançamento, eu tenho aqui os valores, corresponde a cada um, os dias que a pessoa pode ficar, e logo aqui abaixo tem os filmes, os códigos e tudo mais. Bom, eu vou trabalhar nessa aula aqui com vocês, vou trabalhar com C e Pro que veio mais algumas coisas paralelas aí, vamos dizer assim. Bom, vou fazer o seguinte, eu quero trabalhar aqui em categoria 1 e eu quero colocar esses catálogos, lançamento, pré-lançamento. Para isso eu vou criar uma lista em validação de dados, algo muito útil aí, tá ok? Bom, como é que funciona isso? Cliquei aqui, vou lá em dados, né? Aqui eu tenho um cara chamado validação de dados, cliquei aqui e tem um cara chamado validação de dados logo abaixo, cliquei nele também. E aqui em configurações eu vou mudar isso aqui para lista. Olha que interessante. Coloquei lista, cliquei aqui no espaço da fonte aqui e vou selecionar a lista que eu quero, ou seja, o que eu quero que tenha nas opções ali. Eu vou vir aqui, vou clicar em catálogo, lançamento e pré-lançamento. Selecionei tudo e simplesmente eu vou dar um OK. Quando eu faço isso, ele criou uma aba para mim. Olha que interessante. Eu tenho aqui catálogo, lançamento, pré-lançamento, tudo aqui dentro. Se eu mandar arrastar isso aqui, então todos vão ter aquilo ali. Olha que interessante, eu não preciso mais digitar. E isso evita, por exemplo, que a pessoa digite uma palavra errada, né? Sei lá, vai trabalhar com uma planilha aí que se refere a um estoque, parecido com o meu aqui. Eu não posso errar a palavra, né? Porque eu vou me basear por essa palavra. Então o que eu faço? Eu crio isso aqui e não tem erro, né? Olha só que interessante. Vamos lá. Ok, então. Selecionei aqui, coloquei tudo aqui, o que é catálogo, lançamento, pré-lançamento. E agora eu quero saber o valor de cada filme, né? Lembrando que se mudar a palavra aqui, vai mudar também o valor. Para isso eu vou trabalhar com um C, né? Então eu coloquei esse sinalzinho de igual ali. E vou fazer o seguinte, igual, C, abrir parênteses. Se é o quê? Se a palavra que estiver aqui do lado, olha que interessante, se a palavra que estiver aqui do lado for igual o quê? A palavra lá em cima. Opa, mas aqui eu cliquei em catálogo, aqui em lançamento. Não tem problema, porque o C é uma sugestão e não uma afirmação. Então eu estou sugerindo, se a palavra que está aqui vier a ser igual àquela palavra ali, fixada, é claro, apertei o F4 aqui para quê? Para que eu possa mandar arrastar ali e repetir os cálculos e ele consiga fazer isso se fixando nessas células ali, se baseando nessas células aqui em cima. F4 então eu disse, se essa for igual a essa, então, ponto e vírgula, olha só, eu quero o valor que corresponde, que é isso aqui, fixado. Caso contrário, C, abrir parênteses. Se o que tiver aqui, mesma célula, for igual a palavra logo abaixo, fixado também, apertei F4, então eu quero o valor do lado ali. Beleza? Caso contrário, outro ponto e vírgula lá, cliquei no último que sobrou. Então, se não for nenhum deles aqui, só sobrou isso aqui. Então, só pode ser esse. Muito bem. Olha lá. Legal. Já mandei calcular todinho. Quando eu fixei, note que ele ficou parado aqui em cima. O que eu não fixei, que foi essa do lado, desceu. Para isso que eu apertei o F4. Bom, nos dias eu vou fazer a mesma coisa. Igual C, abrir parênteses, se baseie na palavra, igual a essa palavra aqui, fixada. Então, em vez do valor, eu quero o dia. Fácil, fácil, fácil. Olha só. Caso contrário, C, abrir parênteses. Se o que tiver aqui for igual ao que tiver aqui, fixado, então eu quero outros dias aqui também, fixado. Caso contrário, só sobrou isso aqui, eu quero isso aqui então, fixado. Fechei os dois parênteses, tá lá. Bacana. Vamos calcular sozinho aqui. Legal. Note que se eu vier mudar a palavra aqui, olha lá, mudou o valor automaticamente. Beleza? Olha só. Legal, né? Bom, galera, eu também tenho aqui o seguinte. Eu tenho aqui a quantidade do estoque. Eu quero contar quantos filmes, indiferente de qual seja, se é lançamento, pré-lançamento, enfim,
se é catálogo, eu quero saber o total, quantos filmes eu tenho. Para isso eu posso contar as células ocupadas. Então eu vou fazer o seguinte, igual conte.valores, uma fórmula bem interessante para que eu conte as células ocupadas. Eu posso selecionar aqui em qualquer aba, em qualquer coluna. Então eu vou selecionar os filmes aqui, eu poderia escolher qualquer outro. E note que eu vou arrastar isso aqui, ó, na mesma coluna, uma boa parte lá para baixo, né? Então eu peguei células em branco, peguei células que tem alguma coisa. Fechei parênteses e dei um Enter. Olha que interessante, 18. Se eu for contar aqui, ó, eu tenho do código 10 até o 27, que me dá 18 filmes mesmo. Mas se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, colocar um ponto pequeno, ó, um pontinho de nada, dei um Enter, lá em cima vai ter que estar 19, lá, 19. Por quê? Eu ocupei alguma célula. Então, não importa se tem a letra, número dentro da célula, ele vai contar as células que contêm alguma coisa. E se no meio desse monte de células tiver células em branco, então ele ignora, tá? Ele só conta as células ocupadas mesmo. Muito bem, então, tá aqui, ó. Vamos continuar então. Beleza. Vou lá em funcionários. É uma outra planilha que eu criei aqui, ó, bem interessante. Eu tenho aqui os códigos, nomes, o cargo. Eu também criei outro chamado clientes, que eu tenho código, nome, telefone. E aqui a planilha de vendas, tá? Então qual que é a ideia? A ideia é o cara digitou o código, aparece o nome do cliente e o telefone dele. Digitou o código, vendedor e o cargo. Digitou o código do filme aqui, vai aparecer todas essas datas aqui. Tem uma aqui que já está como exemplo e falta aparecer a data de devolução. Então quando o cara digitar tudo aqui, vai aparecer todos esses dados, ok? Na data, vou colocar assim, igual hoje. Se você quiser aprender um pouco mais sobre funções da teoria, que é isso que eu estou trabalhando agora, dá uma olhadinha nesse link na sua tela aí, você vai descobrir quantos dias você já viveu até o exato momento, quantas horas você já viveu até o exato momento. Bem interessante essa aula aí, bem divertida. Dá uma olhadinha para você ver. Bom, igual hoje, abri parênteses, fechei parênteses, ele vai buscar a data do meu sistema operacional, né, do meu computador, e está ali, a data de hoje. Ah, mas eu quero saber a hora também. Então, igual agora, né? Abri parênteses, fechei parênteses, dei um Enter. Está aqui. Legal? Muito bem. Para digitar o código, vai aparecer o nome do cliente. Então, vou fazer o seguinte, igual procv, né? Cliquei no código, fixei com F4, né? Para ver que eu posso mandar ele calcular outro também. Ponto e vírgula é o que ele me pede aqui, logo após o valor procurado aqui, ó, na barrinha de ajuda. Então, vou dar um ponto e vírgula. Matriz de tabela, tá? Matriz de tabela o que é? É onde estão todos os dados que eu preciso. Eu quero lá em clientes. Então, vou lá em clientes, lá, ó. Selecionei todos os dados que eu preciso. Apertei o F4. Olha que fácil. Apertei o F4. E aqui eu tenho o código, o nome e o telefone. O que eu quero que apareça? O nome. Então, nesse caso, o espaço que eu selecionei tem 3 colunas. 1, 2, 3. E é exatamente isso que ele me pede após eu apertar o ponto e vírgula e depois matriz de tabela. É o que? O número da coluna, ou seja, a coluna que eu quero. É coluna 2 porque eu quero o nome da pessoa. E dei um Enter aqui, eu fechei parênteses, dei um Enter e fiquei por aqui. Bom, os códigos A vão de 30 a 35. Aqui aparentemente é um sinal de erro. Basta digitar o código aqui, 35 por exemplo. Está aqui o nomezinho da pessoa. Se eu mandar arrastar aqui, ó, olha o que vai acontecer. Em vez de ele trazer o telefone, ele trouxe para mim o nome também. Por quê? Por causa do número da coluna. Eu coloquei coluna 2. Coluna 2 é o nome da pessoa. Agora eu vou mudar isso aqui, ó, para a coluna 3, que é o telefone. Agora apareceu aqui números, que são o telefone. Se você observar lá no código 35, ó, é exatamente isso mesmo. Está aqui. Beleza? E se eu vier mudar o código lá, por exemplo, 33, tem que aparecer Rafaela. Olha lá. Mudou automaticamente. Ó. Beleza? Ok? A mesma coisa eu vou fazer no vendedor aqui. Igual procv. Abri parênteses, cliquei ali, F4, fixei. Ponto e vírgula. Aqui. Fixei também. Note que agora eu não estou dizendo então o caso contrário, né?
Então, em caso contrário, é uma maneira simples, mais fácil, vamos dizer assim, da gente explicar como você trabalhar com o C. Mas o então, em caso contrário, não vai ser um ponto e vírgula, né? E aqui dentro do PROC-V, eu não posso me basear por essa lógica de então, em caso contrário. Aqui é somente um ponto e vírgula. Tá ok? Bom, feito isso, eu já selecionei aqui, já apertei o ponto e vírgula, já dei F4 antes, e agora ele está me pedindo o número do índice da coluna aqui, ó, certo? Esse procurar intervalo, isso aqui a gente vai mexer em outra oportunidade. Se você quiser saber mais sobre o PROC-V e algumas outras fórmulas, tem um aulão de Excel de 31 minutos. Um aulão muito extenso aí, mas porém com um monte de fórmulas, inclusive lá o PROC-V, onde a gente mexe aqui no procurar intervalo. Dá uma olhadinha, tá o link na sua tela aí, ok? Bom, então o que eu quero fazer? Eu quero o número do índice da coluna. O que eu quero agora? Eu quero saber o nome da pessoa. Então, coluna 2, número 2 ali, fechei parênteses e deu um Enter. Legal, deixa eu escolher já um código aqui em funcionários. 6, vamos ver lá. 6, como é que vai ficar? Legal. Deixa eu arrastar para cá. Vou mudar também o número da coluna para 3. Né? Note que eu tenho coluna 3, que é o cargo aqui. Por isso que eu mudei lá para aparecer o cargo da pessoa. Legal? Bacana? Bom, aqui já está um exemplo aqui do que vai acontecer. Só que tem mais uma abinha aqui para preencher. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou vir e vou apagar isso aqui. E vamos começar isso aqui do zero. Vou fazer o seguinte. Igual PROC-V, né? E quando o cara digitar o código, cliquei aqui no valor procurado, que é o código. Não apertei F4, isso é isso que eu quero que ele saia do lugar quando eu mandar calcular sozinho. E aqui matriz e tabela. Então o que seria matriz e tabela? É onde estão os dados que eu preciso. Vou lá em filmes, vou selecionar todos os dados que estão aqui que eu preciso. F4. O que eu quero que apareça? Deixa eu dar um ponto e vírgula aqui. Eu quero que apareça o número do índice da coluna, ou seja, eu quero que apareça agora o nome dos filmes que também estão na coluna 2. Beleza? Fechei parênteses, dei um Enter. Tá lá. Bom, vou colocar um código aqui. Código 17, a janela secreta. Vamos ver. 17, então. Tá lá. Beleza? Deixa eu copiar alguns códigos aqui. Só para mim não precisar digitar. Vou colocar alguns códigos aqui. Legal. Preenchi tudo aqui com código, né? Só para que eu possa fazer isso aqui, ó. E ficar bonitinho lá aparecendo. Legal? Bom, categoria 1, então, o que seria categoria 1? É isso aqui, ó. Catálogo, lançamento, pré-lançamento. E eu vou trabalhar com isso aqui também, com o PROC-V. Igual, PROC-V. Cliquei no código, ponto e vírgula, matriz de tabela. Vou voltar lá para os meus filmes lá. Fixei, ponto e vírgula. Agora, categoria 1, tá? Coluna 1, 2, 3 e 4. Então é a coluna 4 nesse caso aqui. Fechei parênteses. Dei um Enter. Tá lá então. Olha só, janela secreta, lançamento. Legal. Deixa eu conferir lá. Cadê? Janela secreta, lançamento aqui. Se eu vier mudar isso aqui, ó, para catálogo, por exemplo, note que lá também já mudou. Tudo automaticamente. Legal? Bom, valor aqui então, mesmo processo igual a PROC-V. PROC-V, vamos lá então, código, ponto e vírgula, matriz e tabela. Dei o F4, ponto e vírgula. Agora eu quero o valor, então eu tenho coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então coluna 5, fechei parênteses e dei um Enter. Tá lá. Bacana? Bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Nos dias aqui, eu vou fazer o mesmo processo. PROC-V. Tá aqui. Ponto e vírgula.
lá em filmes, selecionei tudo isso aqui, F4, ponto e vírgula, e agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, coluna 6, deixei parênteses, dei um Enter e está lá os dias. Legal. Só falta a gente saber a data da devolução. Então, a data da devolução, o que seria? A pessoa pode ficar com esse filme aqui 5 dias, por exemplo. Então, 5 dias, né? Vou fazer o seguinte, igual, posso fazer assim, o que tiver aqui, né, que é a data de hoje, mais 5. Simples assim. Mais o valor aqui do lado. Se eu der um Enter aqui, ó, note que 12, 13, 14, 15, 16, 17, que dá mais 5 dias. Legal? Se eu mandar ele calcular, dá erro. Por que que ele dá erro? Lembrando a vocês do F4. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Olha só, como eu não dei o F4 lá em cima, ele desceu. Legal? Então deixa eu voltar aqui, dando Ctrl Z. E vou abrir aqui, vou fixar essa célula. Viu como é importante o F4? Olha lá. Ó. Então aqui eu tenho a data da devolução. Legal? Bacana, né? Bom, para finalizar isso aqui, eu só vou colocar aqui um cara chamado assim, total, só para finalizar. Eu vou fazer o seguinte, igual, soma, né? Selecionei aqui os valores, parênteses, dei um Enter ali, o total que ele vai ter que pagar e os dias da devolução. Ok? Pessoal, tá aí então o sistema de uma locadora aí, para você estudar, tirar suas dúvidas aí. Sistema muito interessante. Obrigado por vocês terem assistido essa videoaula, de coração mesmo, muito obrigado. Até a nossa próxima aula aí, meu nome é Marcos Dias e eu fico por aqui. Tchau.